E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão, e aqui nesse canal a gente fala sobre revisão de novela e novela no geral. A gente troca uma ideia sobre tudo que rola nesse mundo da novela. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixa o like que é muito importante, e bora chegar em 1000 inscritos pra gente poder monetizar o canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês pra isso. Bora, vamos falar sobre mais um capítulo da novela. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre o capítulo de número 10 de Terra e Paixão, novela das 9 da Rede Globo, escrito por Valcir Carrasco. E a gente começa falando aqui da casa dela. Ela tá muito feliz porque tanto o Jonas quanto os amigos do Jonas que se voluntariaram para poder ali ajudar a casa, a reerguer a casa dela que foi queimada, realmente conseguiram fazer uma casa muito bonita. A mãe dela que a mãe dela não tem muita papa na língua, né? Fala as coisas sem pensar, sem filtro. Fala que graças a Deus conseguiram terminar aquela casa, que ela não aguentava mais dormir naquele galpão, naquela baia onde ela tava. Nesse exato momento, ela fica feliz porque o dinheiro do empréstimo acaba entrando na conta. E ela agora com esse dinheiro vai conseguir, né, dar ali, colocar 100% da plantação, né, na fazenda dela. E o Jonas meio que desconfia, fala, mas te liberaram o empréstimo sem você dar o documento como garantia, o comprovante que você é dona das terras? Ela fala, mas quem sabe se é procedimento do banco e logo eu vou focar nisso para poder resolver. E de fato é algo a ser questionável, né? Como é que o banco vai te liberar um empréstimo sendo que eles precisam do documento como garantia, porque caso você não pague, eles podem haver as tuas terras, né? Sem esse documento, mesmo que você não pague, como é que o banco vai entrar com recurso para pegar as terras, sendo que eles não têm o documento? Então realmente é algo questionável. Depois de um tempo, a Aline e a mãe dela, a Jussara, acabam ficando desesperados porque o filho dela simplesmente desaparece. Depois de um tempo, ele aparece e ela fala, onde é que você tava, que você simplesmente sumiu? E ele fala que foi atrás do pai dele. Realmente a mãe dela fica extremamente assustada, falando, meu Deus, esse menino tá vendo espírito, essas coisas. E ela fala, meu amor, teu pai não está aqui, teu pai está no céu. E ele fala, não, mas eu tenho que ir no lugar aonde meu pai sempre ia. E fica falando nisso, como se no sonho o pai dele estivesse orientando ele o caminho que ele precisa ir, né? Depois a Aline fala pra mãe dela que talvez isso seja normal, porque o pai dele, não faz muito tempo que o pai dele morreu e talvez agora ele tá sonhando. E a mãe dela fala, tem que benzer esse menino, né? Nesse sentido que ela tá com medo, porque tá achando que é um espírito que tá falando com ele. Mas acredito que não, né? Acredito que é o pai no sonho, talvez dando para ele o caminho da onde tá ali o original do documento das terras, né? Depois a Aline, ela encontra o Daniel foi nas terras dela para poder conversar com ela, e os dois caminham pelo lago que tem dentro das terras da Aline. Os dois conversam, inclusive o próprio Daniel fala que na fazenda do pai dele tinha esse riacho também, com água transparente, muito bonita, só que agora só tá o puro lodo e ele não entende o que tá acontecendo. Principalmente ele tá conversando com ela porque ele fala sobre a sucessão, que o pai dele tá na dúvida em qual filho, né, vai fornecer essa sucessão. E a própria Aline fala, mas por direito não é do Caio, por ele ser o mais velho. Ele fala que não, que é de outra forma que o pai dele vê as coisas. E ela fala, mas vocês são tão ricos, por que não divide tudo igual para todo mundo e todo mundo seja feliz? Seria o óbvio, né? Mas essa gente que tem dinheiro gosta de complicar mesmo. E ela fala que não quer muito se meter nisso, porque ela gosta muito do Daniel, acha ele uma pessoa muito especial, só que ela também deve muita gratidão ao Caio, então é difícil ela se envolver e se meter e dar o palpite dela numa situação como essa. Ele entende, compreende, os dois conversam muito, ele fala o quanto ela é importante pra ele, por isso que ele pediu essa opinião dela. Eu acho que cabia um beijo aqui entre os dois, mas não ocorreu. Mas eu acho que caberia. Eu teria colocado um beijo entre os dois nesse momento. E depois ela coloca a mão no peito dele e fala que, independentemente como que o pai dele vai proceder com essa sucessão, ela acredita que o Daniel vai seguir o coração dele. E depois, para finalizar, a participação da Aline nesse capítulo é justamente quando a novela termina
Angelina e a mãe dela grita que simplesmente a água acabou, não tem mais água. Eles correm para ver o que está acontecendo. Existe uma máquina que puxa a água direto da fonte, né? E simplesmente parou de funcionar e termina a novela justamente nesse momento. E encerra aqui a participação da Aline no capítulo. Bom, agora vamos falar exatamente de onde terminou o capítulo de ontem, quando o Caio ele mandou a Graça tirar os brincos que eram da mãe dele. Ela fica nervosa, ela fala para ele que isso foi um presente que foi ganho, foi a Irene que deu para ela por causa do noivado dela com o Daniel, e ele fala que essa joia é da mãe dele, que não é uma joia da família, e sim é da mãe dele, e que ela não deveria estar usando esse brinco. O Daniel chega bem na hora e grita com o Caio, fala pro Caio não tratar a noiva dele dessa forma. Ele vai até o carro do irmão, fala pro Daniel que não é dessa forma que ele tem que agir. O Caio basicamente caga pra ele e segue o carro dele embora, e realmente a Graça ficou muito nervosa e fala que vai devolver a joia porque não quer essa complicação pra ela. Depois mostra exatamente a Graça chegando na fazenda dos La Selva, segurando o brinco junto com o Daniel, e fala pra Irene que não pode aceitar. A Irene no primeiro momento não entende o que tá acontecendo, pergunta o porquê que não, se aquilo foi um presente da família pra ela, pelo noivado dela com o Daniel. Ela fala que não quer problemas, que não quer ficar que ninguém fique chateado com ela. E ela fala que nesse caso é melhor ela devolver, justamente por causa que talvez ela ficar até a própria energia do brinco não vai ser bom pra ela. Ela não entende no primeiro momento, mas depois a Graça fala que o Caio não gostou de ver ela com os brincos, então vai acabar devolvendo pra Irene por causa disso. A Irene, depois de ter entendido que foi o Caio, ela não gosta muito, a Irene também fica muito nervosa porque ela não gostou de ter que receber de volta um presente que ela acabou dando. Logo depois disso, a própria Angelina grita, fala que a Irene tá muito nervosa, a Irene entrou num carro e saiu voando, e ela tá muito nervosa, e todo mundo, a Graça, todo mundo fica super preocupado, ela saiu voando com o carro. Logo, a gente volta a falar desse momento que a Irene saiu nervosa do carro. Agora vamos falar de Lucinda e de Anneli. A Lucinda acabou voltando pra pousada, que o marido dela, o Andrade, ligou dizendo que a Anneli ainda estava dormindo e que a Anneli não estava ajudando ele na pousada com todos os clientes que eles estavam recebendo. A Lucinda então voltou para casa para poder acordar a Anneli, que passou a noite inteira acordada junto lá com o pai da Agatha, que passou a noite também com ela, né? Então a Lucinda acorda, a Anneli acorda também toda cansada, mas ela fala que vai lá, que vai levantar para poder ajudar o Andrade e buscar o sobrinho dela na escola. Bom, vamos falar aqui da Irene. No momento em que ela entra no carro, enlouquecida lá na fazenda, e sai a disparate, ela vai aonde o Caio tá. Desce do carro, vai até ele e questiona o fato dele ter tirado, basicamente obrigado a Graça a devolver os brincos. Ele realmente não baixa a voz para ela, ele enfrenta ela, fala que aqueles brincos pertencem à mãe dele e que ela no mínimo deveria pedir permissão para mexer nas joias que eram da mãe dele. Ela fala que ele nem conheceu a mãe dele para gostar tanto dela, e ele fala, mas ela é minha mãe. Ela, mas você nem conheceu ela. E os dois começam a bater boca, a discutir. Ele começa a jogar na cara dela o quanto ela é interesseira, o quanto ela se casou com o Antônio por causa do dinheiro dele, e que ela de fato está sempre por trás, arquitetando para os filhos dela se tornarem os sucessores, e ela sempre fica armando coisas contra ele para que o Antônio não goste do Caio. Isso ele não mentiu, né? Mas obviamente, logo na sequência, o Daniel chega junto com o Ramiro, e óbvio, como um filho, o Daniel não gostou, na verdade, das coisas que o Caio estava falando para a mãe dele. Os dois acabam se brigando, discutindo, um empurrando o outro, mas ninguém se machucando de fato. O Daniel afasta a mãe dele finge que tá passando mal, e ele leva a mãe dele de volta pra fazenda. Sonsa, né? Tá louca? De volta na fazenda, ela realmente se faz como se fosse a vítima, a coitada, a pobre coitada, e o Daniel tá ali falando que ele realmente sabe que o Caio pegou pesado com a mãe dele, mas pra mãe dele ficar calma. Ela disse, eu tô calma, mas isso é pra você ver o quanto você protege o teu irmão, e olha as coisas que ele faz. Aí realmente ela aproveita dessa situação pra falar, foi ele, né, que comprou as sementes pra dar pra viúva. E aqui, agora sim, o Daniel fala que foi ele quem comprou as sementes. Agora ele deu a certeza que ela precisava, porque por mais que ela tenha ficado na dúvida antes, agora ela teve certeza, e era exatamente isso que ela precisava para causar o caos. Aqui a Angelina tá conversando com o Caio e fala para ele que vai chamar o Daniel para os dois poderem se conversar.
porque eles não podem, como irmãos, ficarem chateados um com o outro. Aqui o Daniel e o Caio vão conversar e os dois se amam, os dois se gostam como irmãos, então eles conseguem se resolver da melhor forma possível, os dois se abraçam. Só que o Daniel pede pro Caio pedir perdão pra mãe dele pelas coisas que ele acabou falando. Então, pelo amor que ele sente pelo irmão, e por mais que no fundo tudo que ele falou foi uma verdade, e talvez ele no fundo ele não se arrependa, ele pediu desculpas pra Irene pelas coisas que ele acabou falando. E aqui a Irene mostrou o quanto de fato ela consegue ser sonsa, cínica, uma mulher totalmente manipuladora. Ela falou pro Caio que tá tudo bem, que ela não é uma pessoa que guarda rancor. Imagina se guardasse, né? Sua safada, sua ordinária. E ela falou que tá tudo bem. Inclusive ele fala, então eu já tô indo. Ela fala, vai com Deus. Aí o Daniel fala pra ela, mãe, a senhora é um anjo. A senhora é uma pessoa muito do bem. Nunca vi alguém com com um coração melhor do que a senhora. Oh, meu Deus. E aqui, de fato, a Irene vai mostrar o quanto, de fato, ela é uma pessoa manipuladora e o quanto ela consegue transformar situações a favor dela. Realmente bota uma roupa como se ela estivesse deitada, descabela, ela se desescabela toda. E o Antônio chega e ele pergunta, tudo bem? Ela, ai, me desculpa não tá assim nesses trajes, é porque realmente estou muito abalada, algumas coisas não estão legais. E ele fala, realmente a Petra precisa parar com esses remédios. Eles conversam sobre a Petra, um assunto meio aleatório, né? Eu até achei meio aleatório, achei que ela ia direto ao ponto. Depois de vários assuntos aleatórios, eis que eles de fato chegam no assunto que era o mais importante pra gente como telespectador, né? Ela fala pra ele que pegou os brincos da Agatha e acabou dando pra Graça de presente. Ele, gente, não gosta nem um pouco. Ele não gosta nem um pouco de ouvir isso. Ele falou pra ela nunca mais mexer em qualquer coisa da Agatha sem a autorização dele. E ela fez aquela cara de sonsa dela e falou, nossa, mas eu fiz com a melhor das intenções. E ela fala que o Caio distratou ela, que o Caio não gostou, que ela acabou dando os brincos pra Graça e que ele foi muito grosso, muito mal educado com ela. E ela fala que descobriu que foi ele que comprou as sementes pra dar pra viúva. Obviamente que ela ia usar isso nessa situação, né? E olha que ela é uma pessoa que não guarda rancor, viu, gente? Agora vamos falar do nosso italiano da Shopee, junto com a nossa menina Rivotril. Os dois estavam tomando café na pousada. E o Andrade foi dar bom dia pra eles. O bom que o Andrade, ele é aquele tipo de pessoa que ele te cobra, né? Ele fala na tua cara. Chegou e falou pro Luigi que ele tá precisando receber, porque até agora deu problema no cartão e ele ainda não resolveu. A Petra fala que pagaria, mas ele fala que não precisa, que ele vai resolver esse problema no cartão de crédito. Só que a Anneli, ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo essa conversa e ela não é boba nem nada, ela que já, né, tá ligada, porque trabalha com a internet e tudo mais. Ela entendeu que esse negócio de cartão de crédito é pura furada, que só a boca aberta da Petra que ainda não que tá caindo nisso, né? Aí ele e a Petra vão sair, então ele sobe pro quarto dele para poder colocar um calçado e a Anneli acaba entrando no quarto. E a Anneli fala para ele que não cola esse negócio do cartão de crédito, que ele deveria ser um pouquinho mais inteligente, porque isso não tá colando, e ele faz o sonso, fala como, né, com aquela voz italiana da Shopee. Eis que ela deita na cama e fala, mas quem sabe eu tenho um amigo, meu namorado tem um amigo que compra algumas joias, quem sabe se você não tiver algum relógio, alguma coisa cara aí que a gente possa vender, você consegue pegar o dinheiro, pagar o que você deve da pousada e obviamente consegue estar enganando a Petra aí do jeito que você quer continuar enganando. Ele já entendeu que não tem mais como enganar ela, que ela já se deu conta que ele é da Shopee, então ele meio que aceita isso e ele vai pegar um relógio para acabar vendendo. E, obviamente, ela fala que quer a comissão dela. Ele meio que finge que não tá entendendo. Ela fala assim, comissão. Quero uma comissão porque eu que vou te ajudar a sair desse buraco. Você vai me dar uma comissão por isso. Certa ela, né? Aí ele volta a encontrar a Petra e os dois acabam saindo porque ela quer levar ele na lagoa que tem dentro das terras do pai dela. Os dois acabam chegando no lugar, mas são surpreendidos porque não existe mais um lago. Agora tá barrento. É por barro que tem ali e não tem mais aquela
água cristalina que antes ela ia. E realmente dá pra gente perceber que as terras deles são enormes, porque ela mesma fala que ela nunca mais veio pra cá porque é muito longe. Agora a gente imagina, né? Aí o que eles fazem? Ao invés de eles seguirem a vida deles e fazerem outras coisas, eles vão justamente na empresa do La Selva para justamente perguntar pro pai dela o que aconteceu com a água. E obviamente que isso é algo que mexe muito com ele, e é por isso que ele quer as terras aonde a Aline está, por causa das águas. E realmente ele fica puto com isso, fala pros dois saírem dali, que ele tá estressado, que ele tá nervoso, e realmente os dois acabam saindo dali sem entender muito que porra que tá acontecendo, né? Depois eles acabam voltando pra pousada e ela tá bem nervosa e ela vai tomar um remédio e ele evita que ela tome. Por mais que ele seja da Shopee e esteja querendo passar a perna, pelo menos ele vai ajudar ela, né, gente? Pelo menos ela vai parar de tomar esses remédios. Pelo menos enquanto estiver com ele. E ela reduzindo, talvez já vai ajudar muito. Ele consegue fazer com que ela não tome e os dois transam ali e ficam bem, aparentemente. E que bom. Sabe, assim ela consegue perceber que ela não precisa do remédio para ficar bem. Bom, agora a gente vai falar no momento mais tenso do capítulo, que é quando o Antônio já sabe que foi o Caio que comprou as sementes para Aline e, obviamente, ele tá puto com isso. Ele já chega metendo o dedo na cara do Caio e fala que sabe que foi o Caio que comprou as sementes pra Aline. E o Caio não gagueja e nem foge, não. Ele assume e fala que sim, que foi ele que comprou as sementes pra Aline. E ele fala, você tá dizendo isso na minha cara. Na hora que eu tava assistindo, eu juro pra vocês que eu falei, mas tu quer o quê? Tá colocando o menino contra a parede, questionando ele, quer que ele fale o quê? Vai na tua cara que ele vai falar, né, macho? E o Caio simplesmente diz pra ele que já foi-se o tempo em que as pessoas simplesmente invadiam as terras dos outros para poder roubar as terras dos outros. E que isso que ele tá fazendo com a Aline é muito errado. E ele fez isso porque ele sabe o quanto é errado e o quanto ele quer proteger ela. E ele fala que fazendo isso ele vai acabar prejudicando a própria família dele. Mas é porque ele não sabe da questão da água, né? Talvez se o Antônio falasse. Então, obviamente, eles ficam muito brabos um com o outro, ficam discutindo, falando coisas extremamente pesadas um pro outro, e ele falando que realmente ele colocou um demônio no mundo, que realmente o filho dele tá indo contra ele e que ele vai se arrepender amargamente de ter feito isso. Obviamente a Irene tá lá ouvindo tudo e faceira, né, festejando por dentro, ela conseguiu o que de fato ela queria. E ele fala que a Irene é a culpada, que foi a Irene que deve ter causado tudo isso. E a Irene simplesmente fez a sonsa de novo, né, falou, não, olha, não tem nada a ver com isso, tira meu nome aí, eu não sei nem o que tá acontecendo. Mentirosa. Obviamente que depois do ocorrido, a Irene ia conversar com o Antônio sobre a sucessão da empresa. Obviamente que ela falou para ele. Ela não ia perder a oportunidade. Ela não ia perder a oportunidade de botar a cereja em cima do bolo. Aqui a Angelina vai conversar com o Caio, muito feliz, falando que adorou que o Caio enfrentou o pai dele, que o Caio já deveria ter feito isso há muito tempo. E o Caio fala que isso que não vai ficar assim. Ele vai procurar o direito dele, que não é assim pro pai dele simplesmente deserdar ele ou tirar ele da sucessão, que as coisas não funcionam dessa forma. Aqui, até que enfim o Daniel conseguiu pegar o telefone do querido primo do nosso Luigi, nosso italiano da Shopee, para o Daniel. O Daniel liga e conversa com quem? Com o próprio Luigi da Shopee. E realmente ele nem se esforçou para tentar fazer uma voz diferente, viu? Não sei como o Daniel não percebeu. Talvez porque italiano fala tudo igual, não tenho a mínima ideia. O Daniel acreditou que realmente era o primo dele. Aqui, o nosso italiano da Shopee está escolhendo qual relógio vai acabar vendendo para esse amigo do namorado da nossa querida Alane. Aí eles levam o nosso querido italiano da Shopee para esse amigo dele para poder comprar o relógio, e realmente o cara, o dono da loja, fala que se for falso é muito bem feito, que realmente parece ser original. E o italiano fala que sim, que é original. E a gente vai duvidar? Não. Ele oferece um dinheiro, ele quer um pouco mais e a Nelly consegue aumentar o valor, aumenta o valor, consegue comprar o relógio. Lá depois a Nelly quer a comissãozinha dela, porque obviamente foi ela que fez toda a mão para ele e ajudou ele, né? Porque senão logo a bomba ia explodir. E ele meio que não gosta muito, mas acaba
dando ali a comissão, dando ali. No final, os três ficam felizes. Depois ele, faceiro da vida, vai lá pagar o seu Andrade. E, obviamente, o Andrade adora receber o valor. Aqui, o Caio, ele vai até a cooperativa e pede para a Aline um documento onde comprove o faturamento da fazenda desde quando a mãe dele era viva. Ela fala que talvez seja um pouco difícil de conseguir, mas ela pode tentar conseguir. E ela, como uma boa fofoqueira, pergunta que ela não consegue entender o porquê ele quer isso. E ele simplesmente fala: porque eu quero, eu tenho direito. Eu, hein, fofoqueira, quer saber o motivo, só dá o documento. Ou essa gente de novela é pior que nós, né, na vida real. Ou gente fofoqueira. Fofoqueira! E terminou o capítulo, meu povo. Terminou esse capítulo. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido essa revisão. Bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem o like, que é muito importante. Ajuda muito no engajamento. E se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe com um amigo para poder vir fazer parte da família, pra gente poder aumentar e chegar e bater essa meta de 1000 inscritos. Aqui do ladinho vai aparecer 2 playlists para você também continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.